Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro. Desde já eu quero desejar a vocês um bom retorno de aulas, um bom retorno à nossa disciplina de ciências e nós estamos fazendo uma recapitulação de alguns conteúdos, certo? Espero que vocês venham gostar da nossa aula. Nós iremos falar hoje sobre a estrutura do nosso planeta e a litosfera, certo? Olha só, pessoal, nós sabemos que a Terra, né, o nosso planeta, ele tem uma estrutura. Nós vemos que é bonita, é um planeta bonito, e nós sabemos que a Terra ela tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, ela tem a forma de uma bola, mas ela é levemente achatada nos polos, ou seja, ela não é totalmente redonda, ela tem um achatamento, certo? Que isso não pode ser observado a olho nu, certo? Olha só, nós vemos aí a imagem do planeta Terra e nessa outra imagem nós vemos que esse planeta ele é dividido em duas partes, que nós chamamos de hemisfério norte e hemisfério sul. E nós vemos que ele é dividido por uma linha chamada de linha do Equador. Olha só, nós temos aí a estrutura da Terra por dentro, como ela se encontra por dentro. Então, nós vemos aí que a Terra é formada pela crosta, que é essa parte de fora, certo? Nós temos a parte do manto, que é onde vem as lavas dos vulcões, né? Quando entram em erupção, essa parte é muito quente, a parte do manto, que é onde está o magma. E nós temos a parte do núcleo, que tem o núcleo interno e o núcleo externo. Então nós vemos que a nossa Terra ela não é só por fora, né? Nós vemos que existe uma estrutura por dentro que é importante nós compreendermos e sabermos que ela existe. Então, olha só, gente, por fora a nossa Terra, né, o nosso planeta, ele também tem camadas. E nós vamos ver que essas camadas, elas são chamadas de litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Olha só, de que é formada essa litosfera? Gente, a litosfera é a parte sólida, ou seja, a parte mais externa do planeta. A Terra, né, que nós pisamos. Ela tem vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo, ou seja, onde nós pisamos, né, nós chamamos de litosfera. Nós temos também a camada chamada de hidrosfera, que a hidrosfera é o conjunto de água de toda a água existente no planeta, quer seja ela de rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, vapor de água e geleiros. Então, todo tipo de água que faz parte do nosso planeta, ela faz parte da camada chamada hidrosfera, certo? E nós temos também a chamada atmosfera, que eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar nela. No caso, a atmosfera, ele é a camada de ar que envolve o planeta. Todos os ar que nós precisamos, como o O2, CO2, nós sabemos que esses elementos eles estão na atmosfera, certo? Então, nós temos também a camada da Terra chamada de biosfera. Essa biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta, ou seja, a biosfera vai ser a diversidade de plantas, de animais e tudo que existe no nosso planeta, certo? Então, nós sabemos que a atmosfera ela tem gases. E esses gases são muito importantes para nós, que é o ar que nós respiramos. Que no caso, nós respiramos o O2, né, que é o oxigênio. Então, esse ar ele é contido na atmosfera. Sem ele, nós não iríamos sobreviver. Olha só. Então, visto que existem essas camadas, nós vamos ver que algo muito importante que existe também são as rochas. Gente, as rochas elas são formadas por minerais.
O que são esses minerais? Esses minerais, eles são substâncias químicas, ou seja, eles são substâncias químicas sólidas, que eu consigo pegar. Tudo aquilo que é sólido, eu consigo pegar, eu consigo apalpar, certo? E eles são encontrados na natureza. Então, nós podemos observar o granito, por exemplo, ele é usado para fazer pisos, bancadas de pia. Eu acredito que vocês já observaram, eu acredito na casa de vocês, existem muitas casas que têm aqueles balcões na cozinha, ou então até uma pedra onde fica na janela. Às vezes você vai notar que existem uns pedacinhos de pedra mais claros, que eles são brilhosos. Então isso ali nada mais é do que os minerais, certo? E nós vemos que esses minerais, eles são muito importantes, né? Na indústria, porque ele serve de trabalho, de renda para algumas pessoas. E nós sabemos que existem também, pessoal, uma caracterização para os tipos de rochas. Nós vamos ver que existe tipos de rochas, que elas se enquadram, que elas se encaixam em um certo grupo. E nós vamos começar a ver as rochas magmáticas, certo? O que são essas rochas magmáticas? As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, elas podem se formar quando a lava esfria e fica, ou podem se originar dentro da crosta, a partir do magma. Ou seja, o nome dela já está dizendo, são rochas magmáticas. Elas vão se originar dentro da crosta a partir do magma, que é a parte mais quente que existe na parte interna do nosso planeta, certo? Então a gente vai observar o quê? Que existem também as rochas chamadas rochas sedimentares, certo? Essas rochas sedimentares, elas são diferentes das rochas magmáticas. Eu vou só voltar aqui um pouco para a gente ver o exemplo dessas rochas magmáticas, que nós encontramos aí o granito e também o basalto. E nós vamos ver, pessoal, que essas rochas sedimentares, ela é composta por várias camadas. Nós podemos observar aí nas figuras, nas gravuras, que elas têm como umas camadinhas, né? Ela parece até um pedaço de bolo. Então, essa rocha sedimentar é um tipo de rocha. Por que ela é chamada de sedimentar? Porque ela é formada por grãos de outras rochas, que elas vão se depositar em camadas e vão se unir. Aí você pode perguntar, mas como essas rochas, esses pedaços de rocha, eles se uniram para formar essas camadas? Isso acontece através da chuva, do vento, certo? Então nós sabemos que quando o vento dá, ele leva uma boa parte, certo, desses minerais para formar essas rochas. E nós vemos que é muito importante nós conhecermos esses tipos de rochas presentes no nosso dia a dia, certo? Eu acredito que alguns de vocês já podem até ter visto uma dessas rochas, mas não sabiam que elas eram ditas e chamadas de sedimentares. E nós temos também, pessoal, as rochas que são chamadas de metamórficas. Quando fala de metamórficas, nós lembramos de quê? Nós lembramos de metamorfose, certo? Quando nós falamos de metamorfose, nós estamos falando em mudança, em transformação. Né? Nós sabemos que quando a borboleta ela vai se tornar uma borboleta, antes ela era uma lagarta, certo? E aí ela ficou algum tempo dentro de um casulo, sofrendo um processo, passando por um processo chamado de processo de metamorfose. Então essas rochas metamórficas, elas se originam de transformações de rochas magmáticas e sedimentares. Então, todas essas rochas que nós vimos agora atrás, elas se transformam
formando essas rochas metamórficas. Nesse caso, o que muda é a organização dos minerais, certo? Então, o que é que vai acontecer? Os próprios minerais eles vão se transformar em outro, e então vai surgir uma nova rocha com outras propriedades diferentes da rocha original. E nós vemos aqui um desses exemplos é o calcário, né, que quando ele passa pelo metamorfismo, né, que diz ele vai se transformar no mármore, né, que é o mais conhecido. Eu acredito que todos nós já vimos uma pedra de mármore, né? Talvez na sua casa, que se você quiser perguntar a alguém, a seu pai, a sua mãe, você vai perguntar: mãe, aqui tem um mármore? E ela vai te mostrar um mármore e você vai ver que ali é uma rocha metamórfica, que ela foi transformada a partir das rochas magmáticas e sedimentares. Pessoal, bons estudos, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Até mais!